Fala, turma. Vamos iniciar nossa segunda videoaula do curso de análise e projeto de sistemas, tá? Uma coisa que a gente precisa deixar bem definido no nosso curso é que se análise e projeto são iguais. Tá? Vamos ver, então. Análise. Quais são os objetivos principais da fase de análise? A análise é uma fase, tá? E ela toma um certo tempo do processo inteiro. A análise ela serve para coletar como o sistema é, como o sistema funciona, tá? Qual a fase que a análise busca? O atual momento da empresa, atual momento do sistema. O que é que identifica nessa fase? Problemas. Portanto, não invente. O que existe é o que deve ser relatado. O que for dito é o que deve ser escrito, tá? Nessa fase a gente vê como é feita as coisas, quem faz o quê e como essas coisas são feitas. O trabalho do analista, então, é nessa fase identificar os problemas, levantar como funciona. Se no sistema vocês perceberem que em dado módulo do sistema eu tenho 5 itens, então são 5 itens que devem ser relatados. Eu não posso achar e nem dizer assim, deve ter o 6º item. Isso não existe. O analista não faz isso, tá? E na fase de projeto? Como na fase de análise a gente identificou os problemas, agora a gente vai propor soluções. Agora a gente vai descrever o novo sistema baseado no que a gente já conhece. Agora sim eu posso sugerir modificações. Objetivo: melhorar a produtividade, pessoal. Se eu estou fazendo um sistema novo, a ideia é que minha produtividade seja melhor. A ideia é que o novo sistema possa permitir que os objetivos sejam completados com maior grau de precisão e de tempo, enfim. Não existe, portanto, projeto se não for feita uma análise. Não tem como se projetar um sistema novo se não for feita a fase de análise. Apesar de que muitos projetos de desenvolvimento de sistema pulam essa etapa. Normalmente quando isso acontece, pessoal, os erros aparecem e normalmente o tempo de entrega que foi prometido, ele está comprometido, tá? O mais correto a fazer na produção de um software é fazer a análise, fazer o projeto e partir para a fase de implementação, que é a programação propriamente dita, tá? E o que diabo é modelagem? Eu já falei algumas vezes o que é modelagem, 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 modelagem. Essa palavra é bem interessante. Quer ver uma coisa interessante? Aquela massa que criança brinca, não é? Massa de modelagem. Esse nome modelagem não está aí na massa de modelagem à toa, não. Modelagem também não está à toa aqui em análise e projeto de sistema, tá? A ideia de modelar é se criar um esboço, um exemplo de algo real. Vamos lá. Eu quero construir um carro de Fórmula 1. Se eu construir um carro de Fórmula 1 inteiro, com todas as peças, com tudo que ele deve ter, ele vai custar milhões, tá? Vai custar milhões. Qualquer teste que eu for fazer, se der alguma coisa errada, provavelmente eu vou perder alguns milhões. Então, que tal, em vez de fazer um carro inteiro, completo, eu faço uma miniatura desse carro, um modelo desse carro. E todos os testes vão ser feitos em cima desse modelo. Vantagem: não vai custar milhões um modelo do carro.
Qualquer teste que eu fizer e descobrir algum erro, eu não vou gastar milhões para consertar. Quando meus testes forem todos feitos, aí sim eu posso sair da modelagem para o meu real. Análise de sistema nada mais é do que uma modelagem do sistema. Aí a gente vai aprender as ferramentas para modelar um sistema. O que a gente faz na parte de modelagem? Transformar a realidade em abstração. Lembra que eu falei de abstração? Criar diagramas para melhor visualização. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso é real. Facilitar o trabalho colaborativo. Eu tenho uma equipe com várias pessoas, ou não. Fica fácil de eu mostrar para a minha equipe em que fase eu estou, ou minha equipe está, mostrando diagramas. E facilita também, por fim, eu mostrar para o usuário que me contratou, para o meu cliente, para a empresa que me contratou. Eu, em vez de ficar digitando texto para mostrar para ele ler e ele não vai entender nada, eu levo um diagrama e mostro para ele, ó, sua empresa funciona assim, ó, tal, tem esses itens aqui. Nosso foco hoje, foco na análise. A análise, tá? Projeto a gente vai ver mais para frente. E a gente precisa, eu vou fazer uma retomada aqui da parte de classes. A gente vai seguir vendo relacionamento e depois a gente começa a passar para o nosso primeiro diagrama, tá? Classes são itens, lembrando, o ML é composta por três blocos, itens, relacionamentos e, por fim, diagramas, tá? Classes são itens que proporcionam a abstração de um sistema. Então, a classe é um item de modelagem. As três partes de uma classe: nome, atributos, operações. Eu posso representar com só nome e atributos. Posso representar como nome, não ter nada de atributo, e as operações ou métodos. Ou só o nome, tá? Eu não vou me estender nisso porque a gente já viu. Como a gente está usando, várias pessoas estão usando o Asta, eu vou mostrar aqui como é que funciona, como é que é vista uma classe no Asta, tá? Pessoa, inicial maiúscula, aqui são os qualificadores que a gente tem na parte de atributos, tá? Essa cerquinha aqui, protegido, eu tenho esse símbolozinho de menos aqui, que é privado, e o mais que é público. Eu não vou cobrar nada disso por enquanto não, tá, pessoal? E aqui eu tenho os métodos, tipo do método. Também não vou cobrar muita coisa que tem aqui, porque tem várias coisas que são colocadas aqui que são melhor aplicadas na programação orientada a objetos. Tá? Na análise, certas coisas não precisa. Dizer aqui que o nome é uma string, na análise é importante. Tá? Dizer aqui que um método atualizar é do tipo void, isso é interessante para programação orientada a objeto. Para análise, não. E em relação aos relacionamentos, como eles se relacionam, tá? Vamos entrar na parte de relacionamento então agora. Existem alguns tipos de relacionamento. Cada relacionamento ele serve para modelar um tipo específico de relação entre os itens, tá? É importante que a gente entenda os relacionamentos, para que eles servem e aonde eles se aplicam. Eu vou começar do mais básico e a gente vai aumentando a nossa complexidade. Primeiro relacionamento, associação do tipo simples, associação simples, tá? Eu tenho uma classe pessoa e tenho uma classe empresa. E essa linha aqui é minha associação simples. Aqui eu tenho o papel
da relação e da minha classe. Aqui a pessoa que eu estou tratando é o empregado. E aqui eu tenho o papel que trata da relação e da classe empresa. Empresa aqui no caso é empregador. Aqui eu tenho o nome da minha associação. Para ficar claro na hora de ler, pessoal, como é que fica fácil? Pessoa, um empregado, trabalha para um empregador ou para uma empresa. E aqui no cantinho eu tenho a multiplicidade. A gente vai ver isso depois. Então não vou me atentar nisso não. Quando a gente usa uma associação simples, pessoal, sempre que a gente inicia o processo de descrição do diagrama, de um diagrama de classe, por exemplo, que está sendo mostrado aqui, quando a gente não sabe ainda ou não tem os elementos necessários, a gente faz uma associação simples, que é apenas uma linha ligando as classes. A gente sabe que elas duas se relacionam, mas a gente não sabe ainda que tipo de relação, se ela é simples mesmo, se ela é mais forte. Enfim, a gente geralmente coloca assim. Depois a gente vai refinar. Associação simples no Asta, tá? Tem minha classe aqui, pessoa, meus atributos, meus métodos. Eu tenho uma classe aqui, produto, atributos, método. Pessoa, olha o nome aqui, ó, compra produtos. A pessoa pode comprar de 0 a muitos produtos. Ok? Associação simples com navegação. A única diferença que tem aqui, pessoal, é a setinha. Essa seta indica qual o sentido da leitura. O usuário possui senha, tá? Não é a senha que possui o usuário, concordam? Vamos para o nosso terceiro relacionamento, tá? A gente viu associação simples, associação com navegação. Agora a gente vai ver agregação. Quando a relação entre duas classes não existe uma agregação, isso quer dizer que as classes, essas duas classes, se encontram no mesmo nível conceitual. Quando eu falei de uma agregação simples anteriormente, significa que se ela é simples, as duas classes elas pertencem ao mesmo nível conceitual. Nenhuma é mais forte do que a outra e nenhuma tem necessidade que a outra efetivamente exista, ou que se uma deixar de existir, a outra deixa de existir, tá? Eu vou explicar melhor e vocês vão entender. Uma relação de agregação, ela é quando a gente identifica uma relação do tipo é parte de ou faz parte de, tá? Faz parte da outra. Uma classe é parte de outra. Quando a gente identificar isso na análise, que uma classe, eu tenho duas classes e percebo que uma é parte da outra. Opa, quando isso acontece, surge a necessidade de que eu coloque a relação entre essas duas classes como uma relação de agregação. A agregação ela é representada com um losango no final da linha, tá? Não é uma setinha, não, é um losango e a gente vai mostrar. Outra coisa que é interessante é que existe um agregador, existe o todo e a parte. Existe uma classe que a gente enxerga como a principal e uma classe que a gente enxerga como parte
parte daquela classe principal. Um exemplo aqui de uma agregação, tá? Olha aqui, ó. PC. PC é a classe que eu entendo como todo. Um PC, pessoal, um PC, ele precisa de algumas partes, tá? CPU, teclado, monitor, mouse. Essas classes aqui, elas possuem atributos específicos, métodos específicos, só que elas fazem parte, elas se relacionam de forma a agregar a classe todo. A representação é uma setinha, uma linha, desculpe, e no final da linha esse losango ou diamante, tá? Isso aqui, classe todo, classe partes, agregação. Partes agregam ao todo, todo precisam de partes. Uma agregação no asta, tá? A gente viu aqui, ó, pessoa, produtos, associação simples, pessoa compra produtos. Na classe pessoa, possui endereço. Eu posso colocar rua, número, complemento, bairro, CEP aqui dentro. Ou eu posso transformar todos esses dados, todos esses atributos em uma classe separada e dizer que endereço faz parte, é parte do todo, pessoa. Entenderam? Eu acho que ficou bem simples, tá, pessoal? Composição. Composição é outra maneira de se relacionar. Ela se parece muito com a agregação, mas ela tem um item principal, tá? A composição ou agregação composta é uma variante da agregação simples, a que a gente acabou de ver, e em que é adicionada a seguinte semântica: existe uma forte presença do todo em relação à parte. Existe um tempo de vida delimitado. As partes não podem existir sem o todo. Se a classe todo for eliminada ou deixar de existir, a classe parte também deixa de existir. Adicionalmente, o todo é responsável, a classe principal, ela é responsável pela disposição das partes ou de suas partes. Ou seja, o todo é responsável pela criação e destruição das partes. É obrigação da classe todo que faça isso. Vou explicar e vocês vai ficar mais claro. A informação de composição é representada por o mesmo losango, o mesmo diamante que existe na agregação, tá? Só que dessa vez ele é pintado. Olha só como é que ele é, ó. É um losango pintado, tá? Aí aqui, sempre onde o losango chega, é onde tem o todo, da onde ele sai, é a parte. Empresa, departamento. Uma empresa tem vários, ó, o asterisco aqui indica vários departamentos. Aí vamos uma pergunta para saber se é forte. Eu disse que aqui existe uma dependência muito forte. O todo é responsável por criar e destruir. Se essa empresa específica deixar de existir, essa classe aqui, dentro dessa classe, uma empresa específica, a empresa A deixou de existir, o que acontece com os departamentos dessa empresa? As classes existem? A classe departamento continua existindo? Não. Se o todo aqui, ele é tão importante que acabou com o esquema todo, tá?
Vamos para mais um relacionamento, o de herança. Eu até já comentei um dos princípios básicos da orientação a objeto é a herança. Isso poupa um tempão. Quer ver um exemplo aqui? Ó? Eu tenho a minha classe pai aqui, veículo. Aí meus atributos, número de rodas, quantidade de assento, potência do motor, né? E eu tenho aqui várias classes que podem herdar todas essas características e atributos aqui dessa classe pai. Quando isso acontece, eu uso essa seta aqui, ó, fechada. Wellington, e se eu colocar uma seta simples? Não, isso não é herança, não. Isso é navegação. Se eu colocar só um traço? Não, isso aí é associação. E se eu colocar um losango pintado lá em cima? Isso é composição, agregação, composição, tá? As setas falam. Cada seta tem um nome e elas falam, tá? Herança é esta maneira aqui, uma setinha fechada, tá? Bicicleta, ela possui número de rodas, possui número de assentos, só não tem potência do motor. Carro também possui rodas, assentos. Caminhão também possui rodas, percebem? Elas significa dizer que, por exemplo aqui, carro. Quais são os atributos de carro, então? Capacidade do porta-malas. Só essa? Não. Como ela herda tudo da classe pai, os atributos delas são número de rodas, número de assentos, potência do motor e capacidade do porta-malas. A carreta, número de rodas, assentos, potência e cor da carreta, tá? Isso é que faz a grande vantagem, na verdade, de uma herança. Para cima, eu tenho uma generalização. Essa classe pai generaliza as classes filho. E para baixo, eu especializo. Eu refino, eu melhor mostro. Classe de associação. Numa relação de associação de classe, a associação pode também ter seus próprios atributos e, eventualmente, operações, claro, devendo ser, por conseguinte, modelada também como uma classe. Esse tipo de classe, ela é chamada de classe associação. Um exemplo aqui de classe de associação. Classe de associação nada mais é do que uma classe que ela ajuda a relação entre as classes, tá? Ela não faz parte de nenhuma classe específica, mas ela ajuda na relação entre duas classes. Vamos lá. Aqui eu tenho uma classe pessoa, eu tenho uma classe empresa. Eu tenho uma associação simples aqui, tá? Só que entre pessoa e empresa, eu tenho uma lista de tarefas. Por isso, já que eu tenho uma lista de tarefas, eu posso colocar essas tarefas dentro de uma classe. Minha classe tarefa tem a descrição da tarefa, o início da tarefa, o salário que vai ser pago por essa tarefa, tá? Isso aqui não cabe dentro da empresa. Meus atributos de empresa são outro. Endereço da empresa, o nome da empresa, o CNPJ da empresa. Dentro de pessoa, eu tenho o nome do funcionário, eu tenho o CPF, a identidade, o telefone, o endereço, enfim, tá? E então uma classe de associação, ela é colocada, não cabe dentro de empresa, não cabe dentro de pessoa, eu posso associar assim, ó, por meio dessa linha tracejada aqui. Isso chama classe de associação.
Dentro do Asta, olha como é que a gente faz. Classe pessoa, classe produto, que a gente está vendo, classe endereço. Por que a classe endereço está assim, pessoal? Como agregação. Porque ela não agrega, tudo que tem aqui dentro agrega a essa classe, certo? Por isso que é. E porque ela não é forte, porque ela não é forte. Se essa pessoa deixar de existir, esse endereço deixa de existir, não. Senão ela seria forte. E aqui eu tenho, entre pessoas e produtos, eu tenho número do pedido que o cara faz, a ordem de serviço, enfim. Não cabe dentro de produto. Produto é a descrição do produto. Pessoa é a descrição das pessoas, tá? Pessoal, é isso, finalizamos. Tudo é uma questão de análise. Se for analisado errado, pode ser projetado errado ou não. Forte abraço. Até mais.